E outro dia eu estava num retiro e estava lá super entrando em contato com um monte de coisa, né, e era sobre liberar o ego, né, é a maior dificuldade, né. Então teve uma dinâmica que a gente entrou no mar, e eu estava lá naquela aquela coisa toda, né, "Ai Deus, lava minha alma, leva meu ego", e nisso eu tomei uma onda no peito que eu fui enrolando, e aí eu fui segurando, né, para não cair, não rolar, eu levantei, comecei a rir, eu falei: "Que eu estava falando mesmo? Espera aí, que eu estava falando? Ah, era para levar meu ego, né". E ainda pensei: "Ainda bem que eu tenho a perna forte". Quer dizer, ainda resisti, né. Ainda a gente resiste até o fim, sabe, de abrir mão do ego, que acho que é o nosso principal o nosso principal exercício aqui nesse mundo, é entender como que a gente não é o ego. Esse é para mim esse é o maior, né, então e é todo dia, e é ok. Tentei ainda segurar, tentei ainda vencer meu ego falando da minha perna forte para não cair. Então, tem caminhos, né. E você falou sobre as pessoas quietas, né? Eu já ouvi uma frase que é assim: quando a pessoa está quieta, o que menos a pessoa está é quieta. Hum. Depende da pessoa, né? Porque aí que está trabalhando, aí que a energia está sendo gasta. E isso a gente vê, né? Eu mesmo posso falar, quando eu estou muito quieto, realmente a minha cabeça está trabalhando muito. Então você gasta muita energia. Você fica cansado de ficar parado. A Uhum. depender do que você está pensando, do brainstorming que você tem, né? Então é muito relativo, né? Que as pessoas quietas, muitas vezes, o que elas não estão é que são quietas, porque a mente não para. A mente está trabalhando, né? Uhum. E é um grande desafio, né? Porque quando a gente fala sobre silêncio, é algo, eu vejo que é algo muito difícil no plano que nós estamos conseguir, né? Porque a partir do momento que você silencia, você se dá conta que silenciou e já não está silenciado. Mas Uhum. existem pessoas que conseguem, né? Inclusive chegar em estados alterados e tudo mais, né? É como você falou, é exercício diário. E a questão da música, né? Da música, do som, a gente está falando de silêncio, agora a gente vai para o lado que é a frequência. Qual é a importância do silêncio para a criação disso? Sim, é muito importante. Ao mesmo tempo, você falou, né, que às vezes cansa, né, você tá ali com a mente parece que você tá em silêncio, mas é um silêncio que cansa, porque a sua mente não tá em silêncio. Então o silêncio, que é o que a gente busca, ele não cansa, ele expande, né. Então é nesse lugar que a criação acontece. E aí eu percebi o sound healing, que eu fui buscar o sound healing, porque já estava vindo uma nova proposta musical para mim, já estava chegando outro tipo de composição, e eu não conhecia, além dos instrumentos tradicionais, né, de orquestra e de banda, eu não conhecia o instrumento, eu queria de onde vem esse som? O que que é isso? Então eu fui fazer uma formação em sound healing, que é a cura pelo som, que tem os tambores, as flautas, né, as castanhas que fazem o barulho da água, o curso é xamânico, então é muito conectado com os elementos da natureza. E aí eu percebi que esse tipo de som, né, que não tem uma harmonia, não tem uma letra e são vários instrumentos tocando junto, ele ele é o melhor remédio para aquietar a mente. E eu faço, né, esses rituais de som, onde eu induzo uma meditação, coloco as pessoas e começo a tocar. O maior relato, assim, a maioria das pessoas que não conseguem meditar, não conseguem aquietar, fala: "Apaguei, fui para Nárnia. Nossa, não sei onde eu fui parar, fiz uma viagem aqui, mas eu consegui". Então teve até uma das participantes falou: "Eu estava ali, atenta a tudo, vendo você pegar o tambor, vendo você fazer isso, de repente eu não sei que horas meu olho fechou e eu apaguei". Então ela não conseguiu nem controlar a mente controladora dela. Então por isso que eu falo o poder do sound healing para essa quietude mental. Eu acho que a principal coisa, ele tem vários outros benefícios, mas a principal é a quietude mental.
E a partir da quietude mental que você cura essas coisas. Às vezes o seu joelho está doendo, mas é você doendo no joelho, não é o joelho doendo. Só que a gente não para pensar o que aconteceu. A gente fala, é físico. Eu bati o joelho. Ah, bateu o joelho. Tá. Às vezes não se manifestou no físico ainda, mas está presente algo ali, né? Uhum. E o sound healing, às vezes, é legal falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa tá com uma, vamos dizer assim, uma moléstia, alguma coisa que tá perturbando, tá com dor, tá sentindo um desconforto, clinicamente não tem nada, mas tá presente ali já num campo, né? Uhum. E aí a pessoa se permite a entrar, como você falou, dentro do xamanismo, num estado original, né? É. Numa conexão original que foi perdida, né? Sim, tanto é que quando a pessoa volta da meditação sonora, ela volta diferente. Ela fica assim, parece que ela não tá nem aqui nem lá. Ela tá assim, num campo meio intermediário, assim, se localizando, sabe? Se entendendo. Então, e realmente, e tem às vezes a doença que não se manifestou ainda, né? E que numa movimentação, numa reorganização das águas do corpo, né? Que nosso corpo é 70% água, e às vezes a gente tá com as má águas, né? Com as mágoas paradas no nosso corpo. E a vibração dos instrumentos, essa vibração curativa, ela vibra a nossa água, e as moléculas se reorganizam. E a partir daí, cura vários outros processos, né? Por isso tem gente que fala, nossa, preciso fazer xixi urgente, porque não sei o que aconteceu. Teve uma pessoa que estava com sinusite, estava completamente congestionada, e quando acabou a sessão, ela começou a tossir, 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 ela falou, eu estou sentindo descer a secreção todinha por trás da garganta, estava saindo tudo, começou a expelir, né? Então é muito comum que até tem esses processos de colocar para fora, né? Tem pessoas que vibram o corpo, né? São os traumas presos no corpo sendo liberados. Uhum. E então, Eu achei interessante, outro dia eu vi até um lance desses problemas de sinusite, intolerâncias que as pessoas têm, né, no processo alimentar. E aí a pessoa falou assim, mas é o processo de intolerância alimentar. Mas até isso foi falado, foi interessante. A intolerância alimentar que a pessoa tem faz com que aquela pessoa busque justamente o alimento que vai agredi-la. uhum, Porque ela está dentro de um conflito. E ela, tudo bem, o corpo não aceita, mas é aquilo que ela busca. Ela sim, tá se agredindo. uhum, Ela tá promovendo, por exemplo, uma penalidade em relação a ela. Eu achei interessante isso, porque uhum, eu não tinha visto por essa ótica ainda, né? sim. Toda doença ou até acidente no nosso corpo a gente tem um ganho. Então, não é por acaso que acontece. O que a gente está pensando emite uma frequência que faz aquilo se manifestar no corpo. É, uma raiva, por exemplo, fica instalada no seu corpo por, às vezes, a vida inteira, ali, manifestada no corpo. Às vezes você fala, não, não tenho raiva, sou uma pessoa tranquila, mas a raiva está ali, e uma hora ela vira algo no seu fígado, nas suas articulações, né, como uma intoxicação. E você buscar justamente o que te faz mal, é essa frequência que você vai buscar para manter, pela manutenção daquilo. Enquanto você não topa a cura, aquilo você fica alimentando a doença, né? Eu sou celíaca, sou intolerante não, tenho a doença do glúten, que até acho que foi um processo quando eu comecei a sutilizar, né, a entrar num outro padrão de mentalidade, foi quando eu descobri. Eu estava completamente intoxicada no meu corpo, sempre tive problema no estômago, e não descobria. Na hora que eu topei, falei, não, agora eu quero olhar para isso. Certo que foram várias agressões que a doença se manifestou e pronto, ela está ali. Mas eu não alimento mais essa doença, a partir do momento que eu paro de consumir o glúten. E foi uma cura. Aí mudei completamente o meu corpo, mudei completamente Qualidade. a qualidade, porque eu falo assim,
nossa, existe barriga boa, né? Porque eu sempre tinha uma coisa tão ruim acontecendo aqui que parece que isso é meu, parece que sou eu aquilo. Só quando eu parei que eu falei, nossa, eu estava num estágio inflamatório e de agressivo e para mim era normal. Olha, eu vi sobre isso ontem, que tem algumas culturas orientais que não têm o acesso ao glúten. Então, Uhum, para eles, o gasto intestinal é muito normal, eles não têm problema. E também sobre até algumas culturas europeias, né, em algumas partes da Itália, que consomem muita massa, mas eles não têm a intolerância porque não é igual o jeito que eles fazem. Acho que até você, se uhum, for consumir uma massa daquela, não uhum. é, acho que não tem, Não vai eles fazer quebram a tão. molécula ali do glúten por um processo que eles fazem e não é inflamatório, as pessoas não ganham peso, não ficam inchadas. Não. É algo que a humanidade, entre aspas, teve um progresso, mas esse progresso prejudicou a forma como as coisas são feitas, né? Meu nome é Roberta Cetra. Se você gostou desse corte, assista ao vídeo na íntegra. E para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho como compositora, artista e terapeuta, qualquer rede eu estou como Roberta Cetra ou robertacetra.com.br. Obrigada!